Bom dia para vocês, embaixadoras, sejam muito bem-vindas. Nós vamos aqui mais um dia estudar a palavra do Senhor no nosso direcionamento profético diário da palavra de Deus. Amém? Então, eu estou aqui, eu sou Angelita Caio, sou mentora espiritual, sou teóloga e sou idealizadora do programa, do projeto Emagreça com a Bíblia. Nós estamos aqui no devocional, né? Estudando a palavra que faz parte do direcionamento profético que Deus nos dá todos os dias. Então, o meu chamado é conduzir mulheres na reconstrução do seu altar com o Senhor, da reconstrução do seu prato como altar, da reconstrução da sua identidade em Cristo, da reconstrução da sua essência em Cristo. Deus, ele já depositou em nós uma identidade, desde quando ele nos criou, lá na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, né, que a Bíblia fala. Ele já nos deu uma identidade, porém, o pecado, ele distorceu isso, e muitas vezes nós não entendemos quem nós somos em Cristo. Então, qual que é o meu papel aqui? Te conduzir a entender quem você é, te conduzir a entender quem o Senhor criou você para ser. Esse é o meu chamado, porque foi assim que o Senhor me ensinou. Então a Bíblia fala que é onde a gente aprendeu com o Senhor, onde a gente foi consolado, a gente também vai ensinar e vai consolar também outras pessoas. Amém? Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Renata já tá aqui. Rosas e tulipas. Como tá Rosas e tulipas, eu não sei seu nome. Você já falou aqui, mas eu não guardei, meu amor. Escreve seu nome aqui para nós. Então vamos orar para a gente entrar. Nós vamos entrar no capítulo 38 de Gênesis. Rosiclé, seja bem-vinda, minha irmã. Glória a Deus que você tá aqui. Então vamos, né, orar para a gente aprender do Senhor o que Ele tem para nos ensinar hoje. Ora, peça para o Senhor, Senhor, eu tô aqui, a Renata escreveu, tô aqui prestigiando o seu chamado. Glória a Deus, Renata, obrigada, minha irmã. Você é muito bem-vinda aqui, todas vocês. Vamos orar, Senhor Deus, maravilhoso Pai. Nós estamos aqui mais um dia reunidas para aprender do Senhor. Estamos aqui rendidas agora, aquietando a nossa alma para escutar o que o Teu Espírito tem para nos ensinar hoje, para escutar o que o Teu Espírito tem para nos direcionar. Em nome de Jesus, Pai, por favor, nos visita com entendimento, nos visita com a Tua graça, abre os nossos olhos, para que nós possamos, os olhos do nosso entendimento, para que possamos entender o propósito de cada palavra que foi escrito na Bíblia, que é o nosso manual de vida. Espírito Santo de Deus, estamos aqui entregues, rendidas, em nome de Jesus. Por favor, nos visita. Visita cada mulher que entrar aqui na live, visita cada uma de nós no mais profundo da nossa alma. Se tiver que exortar alguma coisa, Pai, que o Senhor exorte com amor. Se tiver que ajustar, que o Senhor ajuste. Se houver, Pai, arrependimento que nós precisamos ter, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer. Se houver perdão que nós precisamos liberar, que o Senhor venha nos mostrar. Que haja confissão, que haja restauração. Em nome de Jesus, Pai. Nós também já consagramos ao Senhor essa live, consagramos todas as pessoas que vão entrar aqui, Pai. Não permita que ninguém entre para bagunçar, para falar coisas que não é para a Tua glória. Em nome de Jesus, nos abençoa. Estamos tirando esse momento para Te ouvir. No nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilha essa live. Compartilha, porque muitas pessoas estão sedentas da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 38. Nós estamos iniciando. Nós estudamos a Bíblia versículo por versículo. E oi, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas. Então, nós estamos estudando a palavra, né, versículo por versículo. Hoje nós vamos entrar em um dos capítulos mais intrigantes da palavra de Deus e também desconfortável. É o mesmo, e ao mesmo tempo, ele também é muito redentor.
de toda a Bíblia, que é Gênesis capítulo 38. Esse não é um texto sobre vitória, ele é um texto sobre queda, sobre erro, sobre injustiça e sobre correção. Olha só. Mas ele também é um texto sobre um Deus que redime histórias, que redime histórias quebradas, que reconstrói histórias quebradas, que levanta homens e mulheres feridos e que faz a promessa florescer onde o pecado tentou matar a esperança. A história de Gênesis, ela acontece entre 2 capítulos da vida de José. Ontem nós estávamos falando da vida de José, a Bíblia dá uma pausa aqui para contar essa história e depois ela continua falando da vida de José, tá bom? Então, enquanto José até parece, né, que tá fora, fala, nossa, mas não tava falando da vida de José, por que para de falar da vida de José e vai contar outra história? Não, não tá fora não, Deus ele sabe o que ele precisa nos ensinar, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, enquanto José estava sendo fiel lá no Egito, Judá aqui é o personagem principal. Judá estava sendo infiel em Canaã. E Deus está lidando com os dois. Olha só, Deus está lidando com José sendo fiel lá no Egito, mas Deus também está lidando com ó, o irmão Cícero falou, oi, boa noite, estou aqui no Ceará, na cidade do Cedro, curtindo aqui só online, beijo para vocês aí, amém, meu irmão, Deus abençoe. Então, Lorival, boa noite, minha irmã, missionária abençoada, eu vi Jesus na tua vida, você é uma bênção de Deus sobre o estado da Bahia, sou um servo de Deus, glória a Deus, Lorival, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, orem por esse ministério, viu? Em nome do Senhor Jesus. Então, Leonardo também falou shalom. Então, venham, vamos, compartilha aí a live, tá bom? Compartilhe para que outras pessoas também possam desfrutar da presença de Deus e dos ensinos que nós vamos receber do Senhor aqui. Amém? Então, enquanto José estava sendo fiel lá no Egito, né? Judá estava sendo infiel em Canaã. E Deus está lidando com os dois. Um por meio da honra, Deus já começa a dar honra para José, e o outro por meio da exposição. Deus também está expondo aqui Judá. Esse capítulo, ele é onde Judá desce, se corrompe. Tamar, ela é usada e esquecida, e Deus muda a linhagem do Messias, através de uma mulher que os homens tentaram apagar. Então, se prepara aí, não é só uma leitura, é um espelho, é o Espírito Santo de Deus que quer usar essa história para nos reposicionar o meu coração e o seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos então pedir ao Senhor, Senhor, nós abrimos esse capítulo, nós abrimos o nosso espírito diante da tua palavra, que os erros de Judá nos ensine a vigiar, que a dor de Tamar nos ensine a permanecer e que a justiça, a tua justiça, Senhor, nos ensine a permanecer. Que a tua justiça, Pai, nos ensine a confiar e que Gênesis 38 não seja para nós apenas uma memória, mas seja uma ministração viva que nos alinha ao teu propósito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? E o texto começa assim. Vão escrevendo aí, depois eu vou ler, tá bom? Vamos lá. Gênesis 38, 1 vai dizer assim, ó. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, H-I-R-A. A palavra-chave aqui, e aconteceu, ela é comum em narrativas hebraicas para iniciar um novo bloco de acontecimento. Ela marca uma transição narrativa que carrega a intencionalidade divina. Aqui sinaliza que Deus quer mostrar algo além da história de José.
Nós já vimos que nós estávamos estudando a história de José, agora o texto bíblico dá uma pausa e ele começa a falar de outra história. E aí ele fala, ele começa, e aconteceu, né, que Judá desceu. Que é isso? É um deslocamento geográfico, né, para uma região mais baixa. Provavelmente era ali a planície filisteia que ele tinha descido ali. Então, esse mesmo verbo que desceu, ele é usado em outras partes da Bíblia para expressar o quê? Afastamento da vontade de Deus. Olha como é importante a gente aprender o original, o que a palavra original está falando para nós. Olha só, esse mesmo verbo desceu, ele é usado em outras partes da Bíblia para expressar afastamento da vontade de Deus. Ele desceu de onde? Nós estamos falando. E aconteceu que Judá desceu. Da onde? De entre os seus irmãos. Isso aqui expressa o quê? Afastamento da comunidade da aliança, a separação de Judá dos irmãos de José, que é física e também ela é espiritual e profética. Ele sai da cobertura de Jacó, do ambiente da promessa. E aí aonde que ele faz? Ele entra na casa de Ira. Ira era um adulamita, um estrangeiro, e ele vai lá para se associar com ele. Judá rompe alianças espirituais e inicia um ciclo de contaminação e desvio. Olha só o que esse pequeno versículo já começou a ensinar para nós com tanta clareza. Mas o que esse texto está dizendo, né? Judá, ele desce, ele se afasta dos seus irmãos, ele começa a entrar em aliança com estrangeiros e o afastamento dele é único, o afastamento dele é o início da sua queda. O que esse texto ensina sobre Deus para nós? Que Deus não impede que Judá caia, porque ele vai tratar a raiz do problema dele. Olha só, Deus ele não impede que Judá caia, ele vai tratar a raiz do problema. Antes de usar Judá como pai da linhagem de Davi, Deus precisa expor o que está escondido no coração de Judá. O que esse texto nos ensina sobre eu e você? Presta atenção, que sempre que eu desço do ambiente da aliança e me associo a vozes ou amizades sem temor, eu começo a gestar frutos fora do altar da promessa. Olha como isso é sério. O que esse texto revela sobre mim e você? Sempre que nós saímos do ambiente da aliança e nos associamos a vozes ou a amizades sem temor de Deus, eu começo a gestar frutos fora do altar da promessa. Qual que é a doutrina que nós aprendemos aqui? A doutrina é que a separação da comunhão e da aliança é o primeiro passo para a decadência espiritual. Presta atenção. A separação da comunhão e da aliança é o primeiro passo para a decadência espiritual. Muitas vezes a gente tá ali na comunhão com os nossos irmãos na igreja, a gente tá firme na igreja e a gente deixa de ir um dia só. Depois para voltar é fácil? Não é fácil. Não é fácil para voltar. Aí começa, quando a gente começa a parar de ter essa comunhão, de ter essa busca com Deus, e não é só na igreja que a gente busca Deus, a igreja é um complemento da nossa busca por Deus. A nossa busca por Deus precisa ser individual. A nossa busca por Deus precisa ser diária. A nossa busca por Deus precisa ser íntima. É só eu e Deus, é só você e Deus. Então, nós precisamos buscar o Senhor a todo momento. O culto lá onde a gente vai uma vez na semana é um complemento que a gente quer adorar o Senhor juntos com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Mas a palavra de Deus diz que o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em espírito e em verdade. O que é adorar o Senhor em espírito e em verdade? É ali a hora que você está na sua família, junto com os seus familiares.
É a hora que você tá junto com a sua esposa, com o seu esposo. É a hora que você tá junto com seus filhos. Esse é seu culto racional. É a forma como você trata seus filhos. É a forma como você trata seu marido. É a forma como você trata seus funcionários. É a forma como você trata seu patrão. É a forma como você trata a pessoa que você encontra lá no trânsito que te fechou. Isso é o nosso culto. Nossa, Angelita, eu não sabia que era assim. Mas é assim. Porque o nosso culto é o que nós fazemos. É o que nós fazemos. O nosso culto é o que nós fazemos a todo momento. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Deus abençoe. Então, essa separação da comunhão, né? Quando a gente se separa da comunhão com Deus, quando a gente se separa da comunhão com irmãos, é o primeiro passo aonde a gente começa a nossa decadência espiritual. Essa é a doutrina que esse pequeno texto que a gente leu aqui está revelando para nós. José, ele está representando quem? Aquele que se isola e se contamina com a linhagem. Presta atenção, Judá, ele representa aquela pessoa que se isola e contamina toda a sua linhagem. Isso é forte. Ó, o Leonardo colaborou aqui com a gente. O culto é a expressão das nossas ações imaculadas diante de Deus. Exatamente, Leonardo. Exatamente. Então vamos lá mais um pouquinho aqui. Qual que é o princípio eterno que esse texto que nós lemos, que é Gênesis 38, versículo 1, está ensinando para nós? Que a aliança que você rompe hoje, ela pode gerar filhos que Deus não reconhece amanhã. Olha só. Tá percebendo que quando a gente separa da comunhão com Deus, do direcionamento com Deus, se separa da comunhão com os irmãos, se separa da presença de Deus, a gente começa a gerar uma linhagem contaminada, porque muitos, eu e você, a gente somos influenciadores. Você influencia onde você está. Eu influencio onde eu estou. Eu influencio a minha casa, a minha família. Você influencia a sua casa e a sua família. Então, quando você se desconecta, né, da presença de Deus, quando você se desconecta da comunhão com Deus, da comunhão com irmãos, você começa a se isolar e contaminar toda a sua linhagem. Tá compreendendo isso? O princípio eterno que a gente aprende aqui é que a aliança que você rompe hoje, ela pode gerar filhos. Olha só, você rompeu a aliança e aí você já está gerando filhos. Foi o caso de Judá aqui e nós vamos ver isso com mais detalhes. Você pode gerar filhos que Deus não vai reconhecer amanhã. Qual que é a aplicação prática que a gente tira para nossa vida hoje aqui? Que vozes têm te seduzido para descer? Será que algumas vozes têm seduzido você para descer, tirar você da comunhão com o Pai, tirar você da comunhão da sua igreja, tirar você da comunhão com a sua esposa, com seus filhos? Quais são as vozes? Quais são as vozes? Quais são as vozes que têm seduzido você para descer? Essas vozes têm tentado você? Essas vozes têm tentado você? Essas vozes têm tentado você? Que alianças você entrou fora da direção de Deus? Que alianças você entrou fora da direção de Deus? Você ainda está no lugar da promessa ou já entrou em adulão? Qual que é a oração que nós vamos fazer aqui? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, se eu desci do lugar onde o Senhor me plantou, me perdoa. Se eu entrei em casas que o Senhor não construiu, me tira. Se me afastei dos meus irmãos, da palavra, da comunhão, me reconduz. Eu não quero viver alianças carnais.
nem gerar o que o céu não reconhece. Me reposiciona hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Orou comigo? Vamos profetizar. Eu saio da casa de Adulão. Eu rompo com alianças que me afastaram da promessa. O que eu gerar a partir de hoje será reconhecido pelo céu. Eu não desço mais, eu subo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, profetiza, profetiza. Quando a gente abre a nossa boca e a gente profetiza, a gente decreta, no mundo espiritual acontece algo muito importante. O Senhor, ele age através da nossa liberação. Amém? Mas a tentativa das outras vozes são necessárias para usarmos de forma correta o livre-arbítrio. Verdade, Leonardo, para quem tem maturidade para ouvir as vozes, né, e colocar essas vozes diante do Senhor, isso é um treinamento tremendo. Muito obrigada pela sua colaboração. Isso é um treinamento tremendo. Pessoas que nos atacam, pessoas que nos atingem, vozes que vêm aos nossos ouvidos. Para quem tem já uma maturidade espiritual e sabe apresentar isso ao Senhor, sabe colocar isso ao Senhor, isso é um crescimento tremendo, porque o Senhor nos treina, né? O Senhor nos capacita. Isso é muito verdade. Muito obrigada pela sua colaboração. Assim também como a voz do Espírito Santo nos ensina e nos livra. Exatamente, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela colaboração de vocês. Então, olha só quanta coisa nós já extraímos de Gênesis 38, apenas do versículo 1. Vamos para o versículo 2. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. Essa versão aqui tá na a revista corrigida. Deixa eu ler na minha versão aqui, que é a versão... Versículo 2. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. E ele a possuiu. Olha só, no versículo anterior, nós vimos que Judá descendo da presença dos seus irmãos e entrando em aliança com um adulamita. Essa queda, ela vai continuando. Olha, ele não só entrou em comunhão, ele se une a uma mulher que não faz parte da aliança de Deus. Esse versículo, ele tá começando a marcar aqui o início de uma aliança carnal, um relacionamento fundado em desejo e não em propósito. Olha só, a palavra aqui, e viu Judá, essa palavra, o verbo ver na Bíblia, ele, quando ele está isolado assim, ele frequentemente está indicando atração visual, impulso carnal ou tentação. Olha só que importante isso, a gente aprender isso. Então, é a mesma estrutura usada quando Eva, lembra quando Eva viu o fruto, né? O fruto que ela não deveria comer, é o mesmo verbo usado lá. Quando Diná também visita Siquém. Lembra quando Diná sai da presença ali da sua casa, dos seus pais, e ela vai ver as moças de Siquém e chega ali, o próprio rei da cidade ali, que era Siquém, ele pega e pega Diná, ele maltrata ela, ele faz coisas terríveis com ela, e depois os irmãos se vingam, vira aquele sanguinário todo, né? Então, é esse mesmo verbo que está sendo usado aqui. Ou seja, o olhar aqui não é de discernimento, é de desejo. Aí ele continua, a filha de um homem cananeu. Não é mencionada, essa filha, ela não é mencionada aqui pelo nome. Isso já é simbólico. Judá a enxerga como objeto de posse e não como parte de um destino. Olha só como que a visão de Judá já estava deturpada.
Olha só como a visão de Judá, a mente dele já estava cauterizada. Ele não estava enxergando uma pessoa como parte de um destino, estava enxergando como um objeto de posse. Então, casar-se com mulheres cananeias, aqui para o contexto bíblico, era expressadamente indesejável desde Abraão. Deus proibia essa prática. Os cananeus, eles representavam o quê? Idolatria, corrupção sexual, desprezo da aliança. Olha só, Judá, ele sabia disso. Ele sabia o que os cananeus representavam. Representavam idolatria, corrupção sexual e desprezo à aliança. Aqui Judá, ele está rompendo com o padrão de santidade e estabelecido, né? Ele está rompendo com esse padrão de santidade estabelecido para o quê? Para uma linhagem da promessa. Então, nós precisamos perceber que o texto, ele vai seguindo contando para nós, cujo era Suá. Suá era quem? Era o sogro, né? Era o pai da mulher. Então, a linhagem agora, ela começa a se misturar com o que Deus havia separado. E isso vai mostrar o quê? O erro de Judá, ele não foi apenas pessoal, ele foi geracional. Olha só, olha só. Olha só as consequências que ele já está começando a trazer para a geração dele. Por isso que é importante, meus irmãos e minhas irmãs, a gente ver, né? Chegou uma amizade para você, pergunte ao Senhor, Senhor, isso é amizade para mim? É uma amizade que eu posso confiar, que essa pessoa vai depositar em mim verdades do Senhor? Ou essa pessoa, ela veio como um enviado do inferno, ela veio como uma pessoa que quer destruir a minha comunhão com o Senhor? Nós precisamos orar pedindo discernimento para o Senhor. Quantas pessoas chegam na nossa vida e a gente não busca o Senhor, perguntando para o Senhor o que é o propósito daquela pessoa na nossa vida. Nossa, Angelita, mas será assim? E se for para mim falar de Deus para ela e ela receber Jesus como Senhor e Salvador? Amém! Mas o Espírito Santo é que vai te conduzir. Se a gente fica longe disso, a gente se perde, né? Então isso esse texto aqui, ó, tá mostrando para nós que o erro de Judá, ele não foi apenas pessoal, ele foi geracional, ele compromete a sua descendência. Ó, a Leia escreveu aqui, manda salve pra mim, tia Leia. Salva pra mim, tia Paula Tejano. Amém. Então vamos lá, vamos continuar. O texto continua falando, e tomou-a e a possuiu. Esse verbo aqui, ó, o Leonardo colaborando, deixa eu ler aqui. É interessante, que o desencaminhamento de Judá corroborou para a manutenção da linhagem, pois isso ocorreu por conta da recusa de cumprir a lei do levirato. Exatamente, nós vamos entrar nisso daí daqui a pouco, e nos próximos textos também. Então, como a gente já escreveu aqui, né, Leonardo, que no início Deus está expondo a história de Judá para tratar ele, porque ele faz parte, né, da linhagem messiânica. Ele faz parte da vinda do Messias, né, da linhagem messiânica. Então a gente vai ver aqui detalhadamente cada versículo, mas muito obrigada pela sua colaboração, viu? E continua escrevendo aqui para mim que eu quero ler sim seus comentários e estamos estudando a palavra de Deus junto. Eu gosto muito quando vocês comentam, porque a mente vai abrindo, a gente vai pensando um pouco mais e a gente vai se ajudando, né? A gente vai aqui estudando a palavra de Deus com mais profundidade. Obrigada, viu, Leonardo? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Fala aqui de onde você tá falando, meu irmão, e que igreja você serve, pra gente mandar um beijo pra eles lá. Vamos lá. O versículo continua. Olha, tá falando de fortaleza, glória a Deus. Então, essas expressões usadas aqui, né, tomou-a e a possuiu, elas são usadas para indicar o quê? Casamento, mas não um casamento de pacto segundo o que Deus tinha estabelecido.
o texto é rápido, direto, quase mecânico, né? Ele viu, tomou e a possuiu. Não há menções de Deus aqui, não há oração, não há direção. Então, tudo isso foi gerado na carne, né? E o que é feito na carne vai exigir o quê? Correções depois. Né? O que Judá está gerando aqui na carne, Judá, ele tinha promessa. Judá, ele faz parte da linhagem messiânica e ele tinha promessa, né? Tem alguns comentários, meus irmãos, que tá fora. Então, os comentários que estão fora, a gente infelizmente vai barrar, tá bom? Então, assim, às vezes eu tenho que parar aqui um pouquinho para barrar alguns comentários que quer tirar o foco aqui da mensagem que Deus está trazendo. Amém? Então, vamos lá. Então, comenta só o que a gente tá falando aqui, tá bom? Para você não ser barrado. Porque às vezes, se você tentar tirar a gente do foco aqui, a gente vai barrar o comentário, tá bom? Tudo que é feito na carne, e o que é feito na carne vai exigir o quê? Correções depois. Tem uma lição muito importante para nós. Tudo que é gerado na carne precisa ser corrigido. Porque as coisas da carne não agradam o Senhor. As coisas da carne não agradam o Espírito Santo de Deus. Então, vamos entender mais um pouquinho aqui o que esse texto está dizendo para mim e para você, né? Que Judá, ele vê uma mulher cananeia, ele toma ela como esposa, ele se deita com ela em um movimento motivado por quê? Pelo desejo da sua carne e não por aliança com Deus. O que esse texto está ensinando sobre Deus para nós? Que Deus não impede a escolha de Judá, mas o texto está registrando o que ele corrigirá mais adiante. Olha só, Deus não está impedindo aqui a escolha de Judá. Judá escolhe, Judá casa, Judá possui a mulher e tem filhos depois. Mas o texto está registrado aqui para ele nos ensinar que Deus vai corrigir isso mais adiante. A palavra não está silenciando o erro aqui de Judá. Ela expõe o erro para redimir. Então, o que esse texto está revelando para mim e para você? Que toda vez que eu e você fazemos escolhas baseadas na atração, no impulso ou no desejo, eu entro em alianças que Deus não reconhece, mas você terá que prestar contas delas. Olha só que profundo. Toda vez que eu e você fazemos escolhas baseadas na atração, no impulso ou no desejo, eu e você entramos em aliança que Deus não reconhece. E aí nós teremos de prestar contas para Deus sobre essas coisas que foram geradas na carne. Qual que é a doutrina que esse texto revela aqui para nós? Que a aliança carnal, ela gera herança corrompida. Não existe neutralidade espiritual em relacionamentos, meus irmãos, minhas irmãs. Ou o relacionamento ele vai te aproximar da promessa, ou ele vai te afastar dela. Olha só, isso é um fato revelado na palavra de Deus. A aliança carnal, ela gera herança corrompida. Não existe neutralidade espiritual em relacionamentos. Ou um relacionamento ele vai te levar para a promessa, ou ele vai te afastar dela. Qual que é o princípio que o texto está revelando para nós? O que começa no altar, o que começa no olhar, tira o altar, o que começa no olhar da carne, ele vai terminar com uma geração de erro. O desejo sem direção, ele é uma semente que contamina o altar. Olha só, Deus está falando com você, está te direcionando. Escreve aqui para mim, que eu quero ler seu comentário. A exemplo disso, vemos Salomão. Exatamente. Exatamente. Então, qual que é a aplicação espiritual aqui para nós? Quantas vezes eu e você tomou alguma coisa por impulso, entrou em um relacionamento sem perguntar ao Senhor? Quantas vezes eu e você entramos em aliança que ainda nós chamamos de bênção, mas que nasceram do impulso e não do espírito? Quantas vezes
a gente depois colhe coisas terríveis. Terríveis. E a gente é gerado fora da presença de Deus e a gente acaba depois colhendo essas consequências. A pergunta que o Espírito Santo está falando para nós hoje é: o que é, Angelita? O que é, meus irmãos, que eu e você estamos gerando hoje com base numa escolha que Deus nunca autorizou? Agora é hora do Espírito Santo analisar, esquadrinhar o nosso coração e nos mostrar. Coloca a mão aí no seu coração e pergunta: Senhor nosso Deus e nosso Pai, se eu fiz escolhas fora da tua direção, me mostra, me ajuda a enxergar, traga o arrependimento ao meu coração, limpa o meu coração. Se eu entrei em alianças carnais, relacionamentos, parcerias ou decisões que contaminam a minha linhagem, me perdoa. Eu consagro novamente o meu olhar, os meus desejos, a minha história e a minha descendência ao Senhor. Que minha herança venha do teu Espírito Santo e não da minha carne. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer o decreto profético? Eu não vou mais tomar decisões com os olhos da minha carne. Meus relacionamentos serão consagrados ao Senhor. O que eu gerar será fruto da promessa e não de uma aliança feita de impulsos. A partir de hoje, só me uno ao que o céu autoriza. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Ó, o Raimundo escreveu: boa noite, estou aqui em Campo Maior, no Piauí. Vou deixar like aqui para você. Glória a Deus, meu irmão. Ora por nós. Coloca o Ministério Emagreça com a Bíblia em oração também. O Leonardo escreveu: uma aliança material, física, que veio a resultar na disseminação e idolatria por todo Israel. Exatamente. Ó, as irmãs escreveram aqui: amém, amém. Amém, irmã. Quanto aprendizado nesse capítulo, muita sabedoria que vem do céu. Tenho aprendido muito com você, irmã Angelita. Amém, Patrícia. Vamos juntas, minhas irmãs, aprendendo sobre a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos mais um, acho que dá tempo mais um versículo. Versículo 3 vai dizer assim: e ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou seu filho de Er. A palavra aqui, ela concebeu e deu à luz um filho. O verbo conceber aqui, ele indica que a relação aqui dela com Judá, de Judá com a Cananeia, não apenas aconteceu, mas já começou a gerar fruto. Isso sinaliza que, embora não tenha havido aliança espiritual, hoje houve o quê? A capacidade biológica de gerar. Olha só, tá sinalizando o quê? Embora não tenha havido aqui nenhuma aliança espiritual, eles não tinham aliança espiritual. Judá, ele pertencia ao Deus vivo. A mulher cananeia aqui, ela era pagã, ela não tinha, ela era idólatra, né? Ela cria em vários deuses. Mas apesar disso, o que houve? Eles geraram, eles frutificaram. Então o texto está nos mostrando o quê? Que a carne, olha só, presta atenção, a carne pode gerar filhos, mas isso não significa que são reconhecidos por Deus como filhos da promessa. Olha só, temos que ter muito cuidado. Será que nós estamos gerando filhos na carne ou filhos da promessa? Será que estamos gerando filhos da carne ou filhos da promessa? E o texto continua: e chamou o seu nome de Er. Esse nome aqui, Er, no hebraico, etimologicamente falando, o nome pode ter um significado de desperto ou vigilante, mas com conotação irônica.
No hebraico, a raiz é muito próxima à palavra ra, né? Que significa mal. E isso daqui já é profético. No versículo 7, nós vamos ver lá na frente, nós vamos descobrir que era mal diante do Senhor. O nome dele já antecipa a falência espiritual de quem ele se tornaria. Olha só, de quem ele se tornaria. Então a Bíblia, ela está nos preparando. Esses filhos não serão aprovados. Foi gerado fora da direção, nomeado sem discernimento e vai trazer julgamento sobre si mesmo. Então, o que esse texto está dizendo para nós, né? Que essa mulher aqui, cananeia, ela engravidou, ela deu à luz a um filho, Judá permitiu que ela desse o nome de né? Sabia o significado, desse o nome de e isso mostra o quê? Que Judá estava ausente até no ato de nomear seu filho. A maternidade aqui se impõe sozinha e o sacerdócio se omite. O sacerdote da casa, ele se omite, né? E o que esse texto está ensinando para nós sobre Deus, né? Que Deus permite que esse filho nasça, mas em breve vai vir o julgamento sobre ele. Isso revela que nem todo fruto natural é espiritual. Deus não valida automaticamente o que foi gerado fora da aliança. E o que esse texto vai revelar sobre mim e você? O que ele está nos ensinando? Que nós podemos estar gerando muitas coisas. Presta atenção. Nós podemos estar gerando muitas coisas. Podemos estar gerando filhos, projetos, negócios, ideias, relacionamentos, mas se não for consagrado, nomeados e conduzidos por Deus, pode trazer dor e não legado. Amém? Qual que é a doutrina que a gente aprende aqui sobre esse texto? Que a capacidade de gerar não prova a aprovação de Deus. A capacidade de gerar não prova a aprovação de Deus. A frutificação da carne, ela pode ser confundida com bênção, mas o juízo virá se não houver consagração. Minhas irmãs, eu tenho falado muito sobre consagração lá no nosso projeto Emagreça com a Bíblia. O que é consagrar? Consagrar é você pegar algo que é comum, de uso comum, para ser dedicado especialmente ao Senhor. Consagrar é isso. É você falar, olha, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Consagrar, o Leonardo escreveu aqui, entrega. Leonardo, eu não sei se você vai concordar comigo, vou fazer a minha analogia aqui para você e eu quero que você coloque aqui a sua opinião, porque para mim é importante. Eu cheguei à conclusão que entrega é diferente de consagrar. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque entrega, eu na minha vida, quando eu queria entregar algo para o Senhor, era num momento, muitas vezes, assim, olha, nossa, isso daqui tá saindo do meu controle, eu vou entregar aqui na mão do Senhor e tal, e eu ia lá e, Senhor, eu entrego essa situação na tua mão, eu entrego isso ao Senhor, e de fato, eu orava, vinha paz no meu coração, era muito bom isso. Só que eu entendi que entrega é diferente de consagração, por quê? Porque quando você consagra, você está dizendo o seguinte, por exemplo, a gente consagra lá no projeto Emagreça com a Bíblia, a gente consagra o nosso corpo, a nossa mente e o nosso prato ao Senhor, ao governo de Deus. Então, quando eu tô consagrando, eu estou falando assim pro Senhor, Senhor, isso aqui não é mais para uso meu. Meu corpo não é mais para uso meu. Minha mente não é mais para eu ficar pensando o que eu quero, é para pensar o que o Senhor deseja, é para ter a mente de Cristo. E o meu prato não é mais para eu comer por impulso, para tampar uma dor, para tirar o lugar do Espírito Santo, porque muitas vezes a gente usa a comida como consolo. Então, eu entendi que a consagração, ela é diferente da entrega. Fala aqui para mim, irmão Leonardo, se eu conseguir expressar a minha ideia e qual que é a sua opinião. Fala aqui para mim.
Fala aqui para mim, irmão Leonardo, vê o que você acha dessa explicação. Então, minhas irmãs, gerar não prova a aprovação de Deus. A frutificação da carne, ela pode ser confundida com bênção, mas o juízo virá sobre onde não houver consagração. Então, consagrar é muito importante. A gente precisa parar de tomar as atitudes próprias, achando que nós... Porque muitas vezes a gente acha que a gente que é o dono da nossa vida, né? A gente fala que pertence ao Senhor, a gente fala que Jesus é o Senhor da nossa vida, que é o Salvador da nossa vida, mas muitas vezes o que acontece? A gente toma as decisões sem procurar a direção de Deus. Ele escreveu aqui, ó. A santificação vem de Deus, porém, impossível sem uma entrega da nossa parte. É uma cooperativa da criatura com o Criador. Sim, nesse sentido eu concordo com você. Tem que haver uma entrega. Mas o que eu quis explicar é que eu acho que é diferente uma entrega, né? Uma entrega e uma consagração. A entrega é super necessária, né? Ela faz parte. O que eu tô trazendo aqui é dois conceitos diferentes, né? A entrega, ela é necessária. Se eu não entrego, né, a minha vida para ser conduzida para o Senhor, não tem como. Só que quando eu consagro, a minha mente, ela passa a ter o entendimento de que aquilo ali não é mais eu que vou conduzir aquilo. Eu entrego para o Senhor conduzir. Você entendeu, Renata? Eu entendi perfeitamente sua fala. Então, é nesse sentido, tá bom? É nesse sentido. Mas vamos aqui prosseguir. Qual que é o princípio aqui que a gente aprende? Que todo fruto que nasce sem direção, ele vai morrer sem propósito. Se o nosso ventre não for consagrado, ou seja, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, né? Se não for consagrado, o que ele gera, ele pode tornar um obstáculo lá na frente. Exatamente, Leonardo. Maior é quem dá o crescimento. Sim, isso é fato, né? Maior é quem dá o Senhor que nos desenvolve, o Senhor que traz o entendimento, o discernimento para nós. E é a Ele que nós damos toda a glória. Jaqueline, paz do Senhor, irmão, que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Amém. Então vamos lá. Qual que é a aplicação espiritual aqui que a gente tira para nossa vida? O que eu e você está gerando enquanto estamos desconectadas com Deus? É uma reflexão. O que eu e você temos gerado enquanto nós estamos desconectadas com o Senhor? Será que eu e você tem nomeado filhos, projetos, relacionamentos sem uma cobertura espiritual? Há frutos em nossa vida que precisam ser entregues no altar de novo? Quais são os frutos da nossa vida que precisam ser entregues no altar do Senhor, que não foram gerados a partir de consagração, que não foram gerados a partir de busca no Senhor, perguntando: Senhor, é para fazer isso, não é para fazer isso, é para me relacionar com isso, não é para me relacionar com isso? Então, quais são os frutos que eu tô colhendo hoje, seja frutos bons ou ruins? Será que esses frutos foram gerados, foram consagrados? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Coloca a mão aí no seu coração e fala: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, se eu gerei algo fora da tua direção, me mostra, Espírito Santo, traga arrependimento ao meu coração. Se eu frutifiquei com alianças que o Senhor não reconhece, eu me arrependo hoje, em nome de Jesus. Traz a minha mente, traz ao meu coração, traz a mente das minhas irmãs, dos meus irmãos que estão comigo aqui na live, traz ao coração deles sementes que foram plantadas fora da sua direção. Nós consagramos agora, Senhor, tudo o que sai de nós. Nós consagramos nossos filhos, nossos esposos, as esposas, palavras, decisões, compromissos, pensamentos, sentimentos. Nós consagramos ao Senhor. Nós renunciamos ao fruto da carne e nós entregamos tudo no teu altar. Que o que eu gerar, Pai,
que o que as minhas irmãs gerar a partir de agora seja governado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Qual que é o decreto profético que nós vamos fazer? Vamos lá. Eu não vivo mais de frutos apressados. O que nasce no meu ventre será consagrado. O que eu nomeio, eu submeto ao Senhor. O que eu gero carregará a unção da promessa. Não mais filhos da carne, mas filhos do propósito eterno. Amém? De novo, eu não vivo mais de frutos apressados. O que nasce no meu ventre será consagrado. O que eu nomeio, eu submeto ao Senhor. E o que eu gero carregará a unção da promessa. Não mais filhos na carne, mas filhos do propósito eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quais são as principais lições que a gente aprendeu aqui? Vamos fazer uma breve recapitulação para a gente orar e terminar. Nós vimos Gênesis 38, do 1 ao 3. Então, a primeira lição que a gente aprendeu foi que toda descida fora da direção de Deus, ela começa como uma aliança errada. Judá, ele desceu de entre os seus irmãos. Ele afastou-se do ambiente de aliança e esse foi o primeiro passo para a contaminação espiritual dele. A queda de Judá, ela não começou já com o ato sexual, ela começou com uma ruptura da comunhão. Essa foi a primeira lição que nós aprendemos. A segunda foi que ver com os olhos da carne leva a tomar decisão fora do espírito. Olha só, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu. O olhar não consagrado levou Judá a escolher por desejo, não por direção. Então consagra seu olhar, meu irmão, minha irmã. Consagra seu olhar, Senhor, me ajuda a ver só o que é necessário. Me ajuda a ter a minha atenção só naquilo que o Senhor deseja. Não deixa que o meu olhar me leve a fazer os desejos da minha carne. Não deixe que meu olhar me leve a ter desejos que vai me contaminar, que vai me corromper. Olha só quantas orações a gente pode fazer de um versículo que a gente aprende da Bíblia. Então, o olhar não consagrado ali levou Judá a escolher por desejo e não por direção. Quando os olhos se desconectam do altar, o ventre ele começa a gerar fora da promessa. A Clara escreveu, o que eu gero carregará a unção da promessa. Amém, Clara, em nome de Jesus. Terceira lição que nós aprendemos aqui, a carne também frutifica, viu? A carne também frutifica, mas o céu nem sempre reconhece esse fruto. Ela concebeu e chamou pelo nome de Nem todo filho é fruto da promessa, nem toda frutificação é bênção, e nem todo nome que você dá a algo que nasceu foi nomeado por Deus. Amém? Renata escreveu, hoje fui fortemente tentada e lutei em oração. Deus me deu graça. Amém, Renata, em nome de Jesus. É muito importante tá entendendo esse processo, né? Porque muitas vezes a gente é tentado e aí o impulso já leva a gente a ceder, né? Mas olha só, você foi tentada, você lutou em oração e o Senhor te deu a graça e você venceu. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer esse relacionamento com Ele o tempo todo. O Senhor quer essa busca por Ele o tempo todo, né? E muitas vezes a gente tá sendo tentado ali e a gente nem lembra de orar. A gente já cai logo na tentação, né? Mas em nome de Jesus conosco não vai ser assim. O Senhor há de direcionar, né? Os nossos passos, há de direcionar os nossos olhos, nossa mente, nosso coração. Vamos agora para os nossos motivos de oração. Quais são os motivos de oração que a gente pode extrair desse texto e pode começar a colocar na nossa oração a partir de agora? Primeira oração é de arrependimento por alianças por alianças que contaminei. Ou seja, a gente vai pedir para o Senhor, Senhor, se eu entrei em ambientes que me afastaram da tua presença, me perdoa.
Eu saio hoje da casa de Adulão e volto para o lugar da aliança. Esse é o primeiro motivo de oração que a gente precisa fazer. E a gente tem que ter anotado isso, viu, minhas irmãs? Anota aí. Arrependimento por alianças que contaminei. E a oração, Senhor, se eu entrei em ambientes que me afastam da tua presença, me perdoa. Eu saio hoje da casa de Adulão e volto para o lugar da minha aliança contigo. Segundo motivo de oração, purificação do olhar, da mente e das decisões. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, consagra meus olhos, meu discernimento, minhas escolhas. Não quero ver como Judá viu, eu quero ver como o Senhor vê. Amém? Glória a Deus. Terceiro motivo de oração. Terceiro motivo de oração. Consagração dos frutos gerados fora do altar. Consagração dos frutos gerados fora do altar. Senhor, se eu gerei filhos, ideias, projetos ou vínculos que nasceram da minha carne e não do teu espírito, eu consagro tudo ao teu governo agora. Que a tua correção venha antes da destruição. Em nome de Jesus. Amém. Quarto motivo de oração. Nós precisamos clamar por restauração da liderança sacerdotal. Olha só. Senhor, me reposiciona no lugar de autoridade e discernimento. Eu não quero ser omissa como Judá foi ao nomear. Que eu seja presente, vigilante, consagrada em tudo que o Senhor me confiar. Restaura também o sacerdócio do meu marido, do marido das minhas irmãs, dos homens que estão aqui. Senhor, nos ajuda a se posicionar como seus sacerdotes em todos os lugares que nós formos e estivermos. Em nome de Jesus, não nos deixa ser omissos, como Judá foi ao nomear. Em nome de Jesus, que nós sejamos presentes, vigilantes, consagradas em tudo que o Senhor nos confiar. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um comentário aqui. Jesus contou a história do filho pródigo para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para casa. O Senhor, Ele nos procura, né? Ele nos procura para nós voltarmos para o braço do Pai. Obrigada, minha irmã. E o quinto e último motivo de oração que nós vamos tirar daqui é interceder pelas mulheres esquecidas, como a mãe de Er. Então vamos pedir ao Senhor, Senhor, visita todas as mulheres que estão gerando sem cobertura espiritual, que elas não sejam usadas e abandonadas, que encontre honra, consagração e justiça no teu altar. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Leonardo escreveu: o filho pródigo foi livre para escolher, mas foi prisioneiro da consequência. Exatamente. É assim que a gente fica quando a gente escolhe fora da consagração. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? Quando a gente escolhe fora da vontade de Deus, fora da consagração, de consagrar nossa vida, nossos pensamentos. Você sabe, se você tem o hábito, quem tem o hábito aqui? Quem tem o hábito de consagrar seu corpo, a sua mente, o seu espírito ao Senhor? Você tem o hábito de fazer consagração? Você sabe o que é consagrar? E você sabe o que isso causa no mundo espiritual? Quando você consagra algo ao Senhor, o que isso causa no mundo espiritual? Você sabe? Responde aqui para mim. Mesmo apesar de ter se retornado para a casa do Pai. Verdade, Leonardo. Deixei uma pergunta aqui. Você sabe? Peço uma porta.
Quem sabe? Ó, a primeira coisa que acontece no mundo espiritual, quando a gente consagra, é que a gente rompe com o domínio da nossa carne. E a gente entrega essa carne ao domínio ao governo do Espírito Santo. Então, quando eu consagro algo a Deus, consagro meu corpo, a minha comida, o meu tempo, o meu projeto, meus filhos. Quando você consagra, você está tirando do domínio humano e devolvendo ao domínio celestial. Romanos 12:1 vai falar: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Entendeu? Então isso não é só um gesto devocional, ele é uma transferência de autoridade espiritual. Senhor, eu tô consagrando ao Senhor. Tá com ansiedade? Consagra. Senhor, eu consagro o meu pensamento ao Senhor. Começa a consagrar o seu pensamento ao Senhor e depois você vem aqui me contar se você vai ter mais ansiedade. Começa a consagrar aquela dificuldade que você tá tendo ao Senhor e depois você vem aqui me contar. Sabe por quê? Porque você tá rompendo com o domínio da sua carne. Isso que acontece no mundo espiritual. Mas muitas vezes a gente não sabe sobre isso, a gente não sabe aplicar a palavra, o poder que a palavra tem na nossa vida, né? A consagração, ela também marca um território invisível, a gente não vê. Tudo que é consagrado é marcado no mundo espiritual. Êxodo 13:2 vai dizer assim, ó: consagra-me todo o primogênito, tudo que abrir a madre entre os filhos de Israel, tanto homens como animais, é meu. Olha só. Então, consagrar, né? Consagrar, quando você consagra algo, você tá dizendo assim, ó: inimigo, isso aqui tem dono. Não está disponível para sua influência. Foi selado por Deus. Não está disponível para você usar. Não está disponível para você destruir. Isso aqui está consagrado ao Senhor. Olha só. Tá entendendo a profundidade do que é consagrar uma coisa ao Senhor? Eu tô consagrando, Senhor, a minha vida ao Senhor. Faz dela conforme a tua vontade. Tem pensamento ruim te assolando aí? Senhor, eu tô consagrando ao Senhor os meus pensamentos. Tá improdutivo? Senhor, eu tô consagrando o meu tempo ao Senhor para me produzir. Tá com o casamento ruim? Senhor, eu consagro o meu casamento ao Senhor, para que seja feito a sua vontade. Entenderam? E nunca isentando a nossa responsabilidade pessoal, tá bom? A nossa responsabilidade pessoal é nós que temos que fazer. A gente vê lá a história quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus não podia dar uma ordem para aquela pedra lá e a pedra rolar? Sim. Mas o que Jesus fala? Tirem a pedra. Para nos mostrar o quê? Que a nossa parte, nós é que temos que fazer. O Senhor não vai fazer o que é parte nossa. Entenderam? Leonardo colaborou aqui, ó. Consagrar é submeter tudo ao governo de Deus. É a retirada desse plano material e outorgar ao plano espiritual. Exatamente. É isso mesmo. Outra coisa que a consagração faz, ela ativa o princípio da posse e da proteção. 2 Crônicos 7:16 vai falar: eu escolhi e consagrei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Quando Deus ele recebe algo consagrado, ele não apenas aceita, mas ele assume a responsabilidade sobre aquilo. Aquilo que você consagra, Deus vai proteger, Deus vai encaminhar, Deus vai desenvolver, Deus vai curar, Deus vai tratar. Entendeu? Então a consagração ela é muito profunda. Outra coisa que a consagração faz no mundo espiritual, impede que o inimigo toque sem legalidade. Ó, impede que o inimigo toque sem legalidade. Aí, Angelita, mas esse negócio de legalidade do inimigo, eu não entendo muito bem. Eu vou falar bem simples aqui, numa linguagem bem simples, o que é dar legalidade pro inimigo. A Bíblia fala assim, ó: irai, mas não pequeis. Não se deixe pôr o sol, não deixe que o sol se ponha sobre sua ira. O que tá falando aqui? Olha, a ira é um sentimento. Todos os sentimentos, eles nos foram dados por Deus. Nós sentimos porque Deus criou esses sentimentos. Então, todos os sentimentos, eles precisam ter seu equilíbrio. Então, você pode irar? Sim, pode irar. Mas a ira
ela tá nos mostrando que tem algo descontrolado dentro de nós. E se tem algo descontrolado dentro de nós, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar isso pro Senhor. Porque aquilo que tá descontrolado, aquilo que nos domina, passa a ser o nosso Deus. Entendeu? Tá bom, entendi, Angelita. Mas onde entra a legalidade do inimigo? Então, quando você não tem esse entendimento e você cai na ira e você continua irado, aquilo ali vai trazendo outros tipos de sentimento em você. E aí o versículo que tá dizendo isso não é que não se deixe a ira dominar sobre você, não deixe o sol se pôr e você estiver irado ainda. Depois o versículo continua: não dê lugar ao diabo. Então, quando a gente dá lugar ao diabo, quando a gente desobedece a palavra e dá lugar para alguém que não era para estar lá, que é a ira. Então, assim, não é só a ira, tá bom? A Bíblia fala que tudo que nos domina passa a ser o nosso Deus. Então, é a sua ira que tá te dominando? Ela tá sendo seu Deus. É a ansiedade que tá te dominando? Tá sendo seu Deus. É a falta de domínio próprio? Tá sendo seu Deus. É a ira? Tá sendo seu Deus. Então, tudo isso, como que eu faço então, Angelita? Consagra. Senhor, eu confesso aqui que eu pequei contra o Senhor. Porque ira descontrolada é pecado. Então, eu pequei contra o Senhor. E eu peço ao Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor devolva para mim o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor já derramou bênçãos espirituais nas nossas vidas. Não me deixa cair nessa ira. Não me deixa ser dominada assim pela meu desejo, pela minha carne. Ora, consagra. E você vai ver e vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Amém? Vamos caminhar para o final? O que mais que aqui a consagração faz? Dá a Deus o direito. Na verdade, Deus, ele tem todo o direito de usar a nossa vida como altar, mas ele é um Deus tão educado, ele é um Deus tão gracioso, que ele não vai entrar na minha vida e na sua vida se eu e você não clamar, não pedir por ele. Amém? Ó, a Neide escreveu aqui: ainda não tenho domínio próprio, fico irada quando alguém descumpre o combinado. Neide, é normal isso, viu, minha irmã? A gente ficar irada por falhas. Porém, a Bíblia, ela não fala que a gente precisa, não pode se irar. A Bíblia fala, irai, mas não pequei. Então, o fato de você ficar irada, você pode traçar um caminho para você sair disso. Olha, ou também, eu particularmente, eu tenho muito isso também. Eu não gosto de me atrasar e também não gosto de chegar atrasado. Sempre quando eu vou me atrasar um pouquinho, eu já falo: ó, aconteceu um imprevisto aqui, vou chegar tantos minutos atrasado. Entendeu? É assim. Porém, explicar para a pessoa que quando você marca: olha, eu não atraso, eu vou estar aqui no horário, eu vou pedir para você também não se atrasar. O livro mesmo, O Monge Executivo, ele fala sobre o atraso. O atraso, ele é um desrespeito com o tempo da outra pessoa, entendeu? Então, por isso nos deixa tão, assim, fora de nós, né? Por quê? Porque a pessoa tá desrespeitando, porque você se preparou, você se programou, você tava lá no horário e a outra pessoa tá fazendo um desrespeito com você. Aqui no Japão, particularmente, se você for fechar um negócio ou for fazer uma reunião de negócio e você se atrasou, você já é totalmente descredibilizado, entendeu? Totalmente descredibilizado. Geralmente em países de primeiro mundo, a pontualidade é muito certa, né? Tá bom? Vamos ler aqui. O Leonardo escreveu: o ser humano deve controlar a ira. Vejamos que Deus não nos proíbe de irar, porém somos advertidos a não nos deixar conduzir por ela, verdade. Uma vez que essa ferramenta desenfreada nos conduz à loucura. Exatamente. Então, a ira, ela nos conduz mesmo à loucura. Então, ó, mas vamos entender uma coisa aqui, ó. Consagração não é nenhum tipo de ritual,
tá? Não é ritual, é transferência de governo. Aqui a gente não ensina rituais, a gente ensina a busca pelo Espírito Santo de Deus, pelo governo do Espírito Santo de Deus. Então, se você consagra com a sua boca, mas continue usando a sua vontade, às vezes, eu vou consagrar aqui, ó. Eu vou consagrar isso ao Senhor. Mas peraí, eu tô continuando usando a minha vontade. Eu não tô dando vazão pro Espírito Santo trabalhar. Eu não tô pedindo ao Espírito Santo, olha, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da ira. Ó, eu irei. Mas peraí, eu apresentei essa ira ao Senhor. Senhor, eu tô com esse sentimento de ira. Eu sei que é por causa do erro dessa outra pessoa. Mas, Senhor, eu não quero sentir dessa forma. Me ensina, eu consagro essa ira ao Senhor. Me ensina como lidar com essa situação. Me ensina como aprender, até depois, até ensinar para essa pessoa com amor, que isso daí é ruim para ela, que isso daí tá descredibilizando ela ou ele. Olha só, não é muito mais produtivo, né? A gente aprender com aquilo que muitas vezes veio, que se a gente dar vazão vai nos prejudicar, mas se a gente colocar isso nos pés do Senhor, o Senhor vai nos dar capacitação e entendimento. Amém? Então, vamos orar para a gente encerrar? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por todos os meus irmãos que estão aqui comigo nessa live, buscando o Senhor, aprendendo do Senhor. Eu apresento a minha vida, eu consagro a minha vida, a minha casa, a minha família ao Senhor. Eu consagro todos esses que estão na live aqui comigo. Peço que o Senhor os abençoe, os guarde, os guie, os livre de todo mal. Continua nos ensinando, Senhor, continua se revelando para nós, para que nós possamos aprender cada dia mais através da sua santa palavra. Por favor, continue conosco. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia aqui no Japão, abençoa a noite dos meus irmãos no Brasil, e quem vê essa live, Pai, abençoa com bênção abundante do Senhor, em nome de Jesus, amém. E eu quero falar agora com você aqui do YouTube, que chegou aqui e ouviu esse devocional, aonde a gente chama de direcionamento profético diário, onde o Senhor tem nos ensinado a conduzir as nossas vidas, a analisar o nosso coração. E se você sentiu que você precisa dessa mudança, que você precisa desse Deus, que você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida, você precisa hoje receber um presente que o Senhor quer te dar. Ele quer te dar o Senhor Jesus. Mas como que o Senhor Jesus vai ser me dado como presente? Sim, o Senhor Jesus é o maior presente que Deus deu para a humanidade, que é o nosso resgate, é a nossa salvação. O Senhor Jesus, ele veio para nos salvar, para nos religar de novo com Deus. Houve uma separação quando aconteceu o pecado. Todos os seres humanos, eles que nasceram depois da queda, eles nasceram separados de Deus. E para ter de novo essa ligação, para ter de novo esse resgate, nós precisamos chamar Jesus para morar na nossa vida. Angelita, eu gostei disso, como que eu faço isso? Isso me tocou, o Espírito Santo tá ardendo aqui meu coração. Então você faz uma oração: Senhor, eu tenho andado longe dos teus caminhos até hoje, eu peço que o Senhor entre na minha vida, seja o Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E se você fez essa oração com toda a sinceridade do seu coração, o Senhor hoje, ele te adota como filho legítimo. Isso é bíblico, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu que estou falando. A palavra de Deus fala que você é adotado, você é adotada e você passa a ser filho de Deus. O Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração e você passa a ter discernimento para você ler as Escrituras. É isso que é a salvação. Então, se você fez essa oração comigo, deixa o seu nome aqui embaixo. E se você deseja entrar no Clube da Bíblia, onde a gente coloca o link aqui do YouTube, ou você pode assinar aqui seguir o canal, e você pode também ativar o seu sininho, porque a hora que a gente entra ao vivo, você já recebe a notificação. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Amém, minhas irmãs. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe.
Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos aqui na nossa sexta-feira profética. Sexta-feira profética. Amém? Então, amanhã nós vamos recapitular o que Deus nos entregou essa semana e profetizar na nossa vida. Amém? Beijo para vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigada por todos os comentários e por estarem comigo aqui. Um beijo. Paz do Senhor Jesus.